Quando os olhos se abrem pela manhã, nem sempre a luz que entra pela janela é suficiente para iluminar o que vai por dentro. Há dias em que acordar parece um esforço solitário, como se algo em nós ainda estivesse preso no escuro da noite. E é nesses instantes em que a alma ainda caminha entre o sonho e o fardo do real, que a fé precisa sussurrar mais alto. Não como certeza rígida, mas como um toque suave que nos lembra que há esperança, mesmo quando tudo ainda parece invisível. Você chegou aqui porque talvez exista algo dentro de você que ainda não sabe como vai se cumprir. Um desejo que ainda não se fez forma, uma promessa que parece adormecida, uma oração que ecoa sem resposta. Mas Hebreus 11, versículo 1, chega como quem entra em silêncio e diz: Ora, a fé é a certeza do que se espera e a prova das coisas que não se veem. E de repente, mesmo sem explicação, há um fio, delicado mas firme, que começa a costurar confiança em meio ao desconhecido. Esta oração é para você que acordou com saudade de algo que ainda não viveu. Para você que acredita mesmo sem enxergar e que precisa de um sopro para continuar. Aqui não há exigência de força, só o convite para descansar nos braços daquele que vê além do que os olhos alcançam. Cada palavra desta prece não quer te ensinar nada, quer apenas estar com você onde quer que esteja, da forma como estiver. Fique até o fim, não por obrigação, mas porque talvez, só talvez, Deus tenha separado exatamente este momento para reacender em seu peito a chama que quase apagou. E se for assim, que esta oração seja mais do que um vídeo. Que seja uma resposta silenciosa, nascida do céu, feita só para você. Senhor, nesta manhã que se ergue lenta sobre os telhados do mundo, eu trago a Ti o que ainda não sei nomear. Trago os espaços vazios, os desejos que tremem como folhas, ao vento, os medos disfarçados de silêncio. Trago os sonhos que ainda não tomaram forma e os caminhos que não mostram sinais. E mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu me ajoelho diante do invisível com a alma aberta, como quem oferece ao céu um coração inteiro, ainda que frágil, ainda que ferido. Há algo em mim, meu Deus, que deseja acreditar além da lógica, além do que os olhos enxergam. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido, mas quando tudo parece incerto e ainda assim escolhemos confiar. Ensina-me então a caminhar com olhos fechados e coração desperto. Que meus passos sejam guiados não por garantias, mas por essa confiança mansa de que Tu estás comigo, mesmo quando o mundo parece ausente. Sopra sobre mim o Teu Espírito como vento que não se vê, mas que move tudo. Que a Tua presença, mesmo invisível, seja mais real do que as pedras no caminho. Que eu aprenda a sentir Tua mão no silêncio, no intervalo entre uma lágrima e outra, no instante em que o medo tenta gritar mais alto que a esperança. Porque crer no invisível é dançar no escuro com a certeza de que Tu conduzes cada passo. Nesta manhã, eu Te entrego o que ainda não aconteceu. Entrego os aindas, os talvez, os quem sabe. Porque sei que nada é invisível para Ti. Sei que o que parece demora é apenas preparo. Sei que o que parece vácuo é solo fértil para milagres. E se a Tua palavra diz que fé é certeza no que se espera e prova do que não se vê, então eu escolho esperar, não com ansiedade, mas com adoração. Fica comigo, Senhor, nas entrelinhas do dia. Fica nos momentos em que duvido, nos minutos em que me calo, nos segundos em que quase desisto. Fica comigo quando nada parecer acontecer e mostra-me que a Tua presença é, por si só, o maior acontecimento do dia. Que cada respiro seja fé viva, que cada batida do coração seja oração, sem palavras, e que essa fé, ainda que pequena, seja o suficiente para mover o céu em minha direção. Senhor, há dias em que a alma se veste de neblina,
em que os olhos se abrem, mas o coração permanece em espera. É nesses dias que a fé precisa falar mais alto do que as evidências, porque nada fora de mim parece mudar, mas algo dentro de mim insiste em permanecer de pé. É a tua promessa, gravada em silêncio, que sustenta o que em mim ainda não floresceu. Eu não vejo, mas sinto, eu não toco, mas creio. E esse mistério se torna milagre quando o entrego a ti. Às vezes eu tento controlar o tempo, decifrar o futuro, exigir sinais claros de um céu que caminha em mistério. Mas nesta manhã eu respiro fundo e me rendo. Porque a fé não é sobre ter certezas, é sobre confiar mesmo sem elas. É sobre repousar o coração em ti, como uma criança adormecida nos braços do Pai. É sobre caminhar sem mapa, mas com direção. E essa direção é a tua presença invisível, mas inegável. Ensina-me a enxergar com os olhos da alma, a perceber que o invisível não é ausência, é semente. E tudo o que é semente vive escondido antes de florescer. Ensina-me a amar o invisível como quem acaricia o ventre da esperança, sabendo que algo já está sendo gerado, mesmo que ainda não se veja. Ensina-me a esperar com ternura e a orar com fé, mesmo que minhas mãos ainda estejam vazias. Sei que o teu tempo não falha, Senhor. E mesmo que meu relógio clame por pressa, o teu amor me chama à confiança. Que eu saiba repousar nessa certeza que não se vê com os olhos, mas que acalma, como um sussurro no escuro. Que minha fé seja mais do que um pedido, que seja habitação. Que seja um lugar em ti onde posso descansar. Ainda que tudo em volta grite movimento. E agora, enquanto o mundo desperta lá fora, que o invisível da tua glória desperte aqui dentro. Que eu perceba o teu toque em coisas pequenas. Que eu sinta o teu cuidado onde ninguém mais vê. Que a tua luz me encontre nas frestas da alma e que o teu amor continue sendo a razão pela qual eu insisto, mesmo sem ver. Porque fé não é cegueira, é visão de outro tipo. Aquela que reconhece o eterno mesmo em meio ao invisível. Senhor, há um lugar dentro de mim que só o teu Espírito conhece. Um espaço que ninguém toca, onde escondo os medos que não nomeio, os desejos que não confesso e as perguntas que a razão cansou de fazer. É ali que a fé precisa morar. Não nas certezas que construo com esforço, mas no vazio onde só tua voz ecoa. Que minha alma saiba te ouvir mesmo quando o mundo se cala. Que eu encontre sentido naquilo que não entendo, porque tu estás presente, mesmo quando tudo parece ausente. Há manhãs em que o céu parece fechado e mesmo assim algo dentro de mim se abre. É a tua graça, quebrando as janelas da minha resistência, sussurrando, confia. E nessa palavra que não exige provas, eu descanso. Porque a fé não é força. É entrega, não é conquista, é rendição. É permitir que tu conduzas, mesmo quando meus pés hesitam. É acreditar que existe caminho, onde só há parede. E esperar não com ansiedade, mas com a mansidão de quem sabe que o invisível é teu idioma preferido. Dá-me, Senhor, a beleza de crer sem ver. De caminhar enquanto ainda escurece, sabendo que o sol já nasceu em alguma parte do céu que meus olhos ainda não alcançaram. Que eu abrace o invisível como quem segura uma promessa viva, não um sonho distante. Que minha oração seja ponte entre o que sou e o que ainda serei. E que mesmo sem respostas, eu nunca perca a sensibilidade de reconhecer a tua presença nos detalhes que o mundo ignora. Muitas vezes, eu me perco em pensamentos que só aumentam o peso do dia. Mas nesta manhã, eu escolho te seguir por dentro, onde a fé floresce no silêncio, onde o teu espírito sopra mansamente e reacende aquilo que o medo tentou apagar. Que minha confiança não dependa de resultados, mas do teu caráter. Porque o Senhor não muda. E mesmo invisível aos olhos, teu amor é o chão onde tudo se sustenta. E assim, sigo em tua direção, ainda que os olhos vejam pouco, porque há
Fé não precisa de paisagem, ela precisa de entrega. E é isso que te ofereço agora, minha entrega. Que ela se torne oração viva, que sobe mesmo sem palavras e que volta como paz. Senhor, mesmo que eu não veja o teu plano, que eu sinta teu cuidado. Que a minha fé não dependa do que posso tocar, mas do que o meu espírito reconhece em silêncio. Ensina-me a confiar como quem caminha com os olhos fechados, mas o coração aberto. Porque o invisível, quando vem de ti, tem mais consistência do que qualquer certeza humana. E mesmo sem entender o tempo ou o rumo, eu quero continuar dizendo: eu creio. Há em mim um cansaço antigo de tentar controlar tudo, de querer explicações, sinais, garantias. Mas hoje eu te entrego minha necessidade de ver. Porque a fé verdadeira nasce quando os olhos se recolhem e o espírito se levanta. Quando não há mais chão, e ainda assim damos um passo. Que eu não tema esse salto, pois sei que tu estás no ar entre os abismos. Tu és o abraço que não se vê, mas se sente, com força suficiente para não deixar cair. Coloca em mim, Senhor, uma confiança que seja como raiz em terra profunda, que não se abala com o vento da dúvida, nem se rompe com a espera. Que seja viva, como uma chama escondida no interior da alma, sustentando meus dias mesmo nas madrugadas mais escuras. Que eu me lembre, crer é como acender uma vela no nevoeiro. A luz não dissipa tudo, mas é o suficiente para continuar caminhando. E se em algum momento o medo tentar me convencer de que fui esquecido, sussurra bem dentro de mim que tu estás mais perto do que jamais estive de mim mesmo, que enquanto tudo parece parado, o invisível está em movimento, que tu já estás trabalhando no que nem sei pedir, e que a espera, quando te pertence, nunca é perda, é preparo. Que essa fé me refaça onde a vida me quebrou, porque a fé não exige provas, ela se sustenta no invisível e floresce no impossível. E nesta manhã, Senhor, é nesse invisível tão teu que eu descanso e renasço. Quando a fé encontra espaço dentro de nós, até o silêncio parece ter cor. E agora que o último amém foi sussurrado, não é o fim que chega. É um novo começo, mais leve, mais habitado por confiança. A luz que se acendeu aqui não se apaga com o término do vídeo. Ela continua brilhando suave, como aquelas velas que ardem discretamente, mesmo quando ninguém está olhando, apenas sustentando o escuro com esperança. Talvez você ainda não veja o que espera, mas já não precisa enxergar tudo para crer. Algo mudou, não lá fora, mas dentro. Uma paz que não veio de provas, mas de presença, que não precisou de garantias, só de rendição. E é com essa sensação de estar sendo cuidado, mesmo sem entender como, que te deixo com a certeza de que Deus seguirá com você pelos próximos passos, como quem segura a mão sem soltar, mesmo quando não se sente. Que essa manhã seja o início de uma nova coragem. Uma coragem que brota mesmo com medo, que caminha mesmo sem mapa, e que insiste em esperar, não porque tudo está bem, mas porque confia em quem conduz. Se essa oração tocou sua alma como brisa que consola, compartilhe-a com quem precisa respirar também. Que outras vidas sejam alcançadas por essa mesma fé que agora repousa em seu peito. E se em algum momento do dia faltar força, lembre-se, a fé não mostra o caminho todo, ela apenas ilumina o próximo passo.